O desfile de tanques esta manhã pela Praça dos Três Poderes, ali onde estão o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, certamente passará para a história como os estertores finais do bolsonarismo. Mas antes, é sempre bom lembrar o exemplo da Argentina e até recorrer àquela brincadeirinha feita com a propaganda comercial da vodka Orloff, quando diz: "Eu sou você amanhã", numa blague ali, dizendo que a Argentina ou o Brasil sempre seguirão os mesmos caminhos. Eu falo isso a propósito das mudanças ministeriais havidas no governo argentino por causa das próximas eleições parlamentares. Alguns ministros tiveram de renunciar para se desincompatibilizar e se candidatar à Câmara dos Deputados. Então, o atual ministro Agustín Rossi, da Defesa, que lá é um civil, como manda a tradição, porque o Ministério da Defesa foi construído justamente para colocar lá um civil e não um militar, como acabou virando uma espécie de jaboticaba brasileira, mas não na Argentina. Então, o outro ministro escolhido foi outro civil, o senador Jorge Tayana. E quem é o senador Jorge Tayana? É justamente o filho de um ex-ministro e médico pessoal do presidente, o general Juan Perón, ali na década de 70. E a gente sabe que o Perón, apesar de ter sido general e, por sinal, um dos mais brilhantes do exército, era odiado por uma parte expressiva do militarismo argentino, porque foi também envenenado pela propaganda americana e europeia contra aqueles líderes progressistas. Então a gente vê esse artigo do jornalista Moisés Mendes, escrito em seu blog, dizendo que o ministro da Defesa, que os ministros argentinos vão ter de engolir. Aqui está o Jorge Tayana, né? Aí fala aqui o Moisés Mendes. Vejam o que Alberto Fernandes, presidente da Argentina, fez na Argentina, enquanto aqui Bolsonaro brinca com tanques de guerra. Escolheu como novo ministro da Defesa alguém que construiu sua trajetória política na esquerda do peronismo. O sociólogo Jorge Henrique Tayana, 71 anos, foi militante da Juventude Peronista e do grupo Descamisados antes e durante a ditadura militar naquele país. Esteve preso por 7 anos nos anos 70, acusado de participação em um atentado, mas nunca foi julgado. Os descamisados chegaram a ser acusados de vínculos com os guerrilheiros dos Montoneiros. O novo ministro da Defesa foi deputado federal e ministro das Relações Exteriores de Néstor Kirchner. E agora é senador pela Frente de Todos, que elegeu Alberto Fernandes. Jorge Henrique Tayana é filho de Jorge Alberto Tayana, amigo pessoal, médico e ministro da Educação de Juan Domingos Perón, no início dos anos 70. O senador substitui Agustín Rossi, que deixou a Defesa para se candidatar ao Senado pela província de Santa Sé. Eu, a propósito aqui desse meu livro sobre a Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, breve perfil da líder peronista. Eu entrevistei o Agustín Rossi, que era então deputado, depois de ter sido ministro da Defesa, também, que foi num dos últimos governos da Cristina Kirchner. E ele me comentava sobre a situação dos militares na Argentina, ali já bem distante do tradicional golpismo argentino, que era muito forte, como se verificava naquele nosso país irmão.
Eu vou ler um pouco do que eu falei sobre a entrevista com Agostini Rossi. Ao empossar-se em dezembro de 2007, a presidenta Cristina Kirchner adotou uma linha mais moderada e dedicou-se a unificar as Forças Armadas, inclusive seus serviços sociais e de saúde, numa só unidade, e não mais separadas em Exército, Marinha e Força Aérea. Ela ainda enfatizou a questão educacional ao realizar ampla reforma nas escolas militares e a criar o Conselho e a Universidade de Defesa. O ambiente entre os militares e o governo da civil Cristina Kirchner, que sucedeu ao marido, o Néstor Kirchner, como presidente da República, chegou a ser considerado cordial, a ponto de seu último ministro da Defesa, Agostinho Rossi, dizer que até hoje é cumprimentado na rua por oficiais, alguns deles lhe batendo continência. Mas voltando aqui ao nosso ramerrão bolsonarista, a gente vê esse noticiário da Folha sobre o tal desfile dos tanques hoje de manhã, que teria a finalidade de pressionar o Congresso e a evitar que derrotasse o projeto do governo. O objetivo seria repetir aquelas ameaças de 1984. Aí vai mais uma vez os estertores não do bolsonarismo, mas do militarismo brasileiro que dominava o país havia quase 20 anos, não é? E aí apareceu o general Newton Cruz, comandante militar do Planalto, que mandou cercar o Congresso quando o Congresso discutia a emenda das diretas já. A emenda acabou não passando porque exigia um quórum qualificado de 2/3, tanto da Câmara como do Senado. Mas o movimento não parou por causa daquela demonstração militar, não é? Como demonstraram os fatos um ano depois. O fato, na época, chocou o mundo, não é? Por causa daquela exibição de forças, mas não parou a marcha dos acontecimentos, pois já em 1985, um ano depois, e os militares tranquilamente deixavam o poder e elegiam um civil para a presidência da República nas eleições, aliás, indiretas, que ocorreriam naquele ano de 1985 e marcou a restauração do poder civil no Brasil.